Sou João Felipe, eu sou da turma 3C de Lope, do professor Aquiles Bulamic, e hoje eu vou falar sobre o menu do meu jogo, que é um quiz de história. Bem, falando dessas variáveis, eu vou começar pela primeira. Let tela atual igual a menu. Essa variável controla qual tela do jogo está sendo exibida no momento. Começa com o valor menu, então o jogo inicia na tela inicial. Pode assumir outros valores como quiz, tela do jogo de perguntas, instruções, tela de instruções, créditos, tela de créditos, game over, tela de fim de jogo, vitória, tela de vitória. Let opção selecionada igual a zero. Representa a opção atualmente selecionada no menu. Começa em zero, que corresponde à primeira opção normalmente jogar. Pode ser 0, 1 ou 2, representando 0 jogar, 1 instruções, 2 créditos, usada para criar um efeito de navegação no menu com setas para cima e para baixo. Let fase 1, fase igual a 1, aparentemente não poderia ser usada para controlar níveis de dificuldade ou progressão do jogo, definida inicialmente como 1, sugerindo que pode ser expandida para versões futuras do jogo. Let pontuação igual a zero. Armazena a pontuação atual do jogador. Inicia em zero, aumenta 100 pontos cada resposta correta, mostrada na tela durante o jogo, exibida na tela de Game Over e Vitória. Let vidas igual a 3, número de tentativas que o jogador possui, começa com 3 vidas, diminui uma vida a cada resposta incorreta, quando chega a zero, o jogo termina em tela Game Over. Let problema atual igual a zero, índice que indica qual pergunta está sendo apresentada no momento, começa em zero, que é o primeiro item do Array Problemas, aumenta a cada resposta correta, vai de 0 a 9, total de 10 perguntas, usado para acessar a pergunta correta no Array Problemas. Let usuário, resposta usuário igual a asterisco entre um espaço, armazena a resposta digitada pelo usuário, começa vazia, vai armazenando os números digitados, limpa depois de cada verificação de resposta mostrada na tela para o usuário ver que está digitando. E, bem, agora eu vou explicar detalhadamente. Agora essa é a parte que é o array de problemas, que começa com em geral, a estrutura geral é um array de objetos, lista de perguntas. Contém 10 objetos, cada um representando uma pergunta histórica. Cada objeto tem duas propriedades, pergunta e resposta. Então, como é usado no código, o array é acessado pela variável problema atual de problemas, colchete, que problema atual, ponto, pergunta, mostra a pergunta atual, problemas, colchete, problema atual, ponto, resposta, contém o ano correto. Conforme o jogador responde, problema atual é incrementado. Quando o problema atual chega ao final do array, o jogo é concluído. E agora eu vou falar sobre a função preload, que é a seguinte: a função preload em detalhes no P5JS é uma função especial chamada antes do setup, usada para caracterizar recursos antes do início do jogo. Garante que imagens estejam totalmente carregadas antes do jogo começar. Nesse código específico, a função está carregando duas imagens. A imagem do aluno, load imagem joaofelipe.galvão.png, jpng, carrega a imagem do aluno João Felipe Galvão, salva na variável global imagem aluno, será usada posteriormente na tela de créditos. Imagem professor igual a load image, aquiles.medeiros.jpg,
carrega a imagem do professor Aquiles, salva na variável global imagem professor. Também será exibida na tela de créditos. As características importantes: as imagens são carregadas globalmente. O método load_image é, é do P5JS. As imagens estão mostradas na função desenhar créditos, que se a imagem não carregarem, a função pode causar um erro. Na função desenhar créditos, essas imagens são exibidas com... Aqui está. Aluno, imagem, aluno, 160, 120, 100, 100. Imagem, professor, 160, 260, 100, 100. Isso significa que imagens serão posicionadas em coordenadas específicas, redimensionadas para 100 por 100 pixels, mostradas junto com as informações dos créditos. E, bem, a função setup é uma função especial para chamada uma única vez quando o programa inicia, usada para configurações iniciais do ambiente de desenho, executada antes da função draw. Bem, o Create Canvas está 800, 600, que, como vocês podem ver aqui, que cria a janela de exibição do jogo, define a largura com 800 pixels, define a altura com 600 pixels, estabelece o tamanho fixo da área do jogo, determina o espaço onde todos os elementos serão desenhados. Text Align Center. Configura o alinhamento do texto. Center 160 significa horizontal, texto centralizado no eixo X, e vertical, texto centralizado no eixo Y. Faz com que todo o texto desenhado posteriormente seja centralizado. Aplica-se a todos os comandos text no código. Em resumo, o setup prepara o ambiente de jogo definido, o tamanho da tela e o alinhamento padrão do texto. Agora, explicar essa função aqui, que é a função draw, que chamada repetida várias vezes por segundo, responsável por desenhar e atualizar constantemente a tela do jogo. Primeira parte da criação do fundo do gradiente, que seria cor 1 e cor 2, que no caso define duas cores para o gradiente, usa tons de marrom. E essa parte aqui, ela cria um gradiente vertical, pixel por pixel. Mapeia a posição y para um valor entre 0 e 1. Lerp color, que interpola, mistura as cores gradualmente. Desenha uma linha horizontal para cada pixel da altura. Resultado, fundo suavemente degradê de marrom. E temos aqui agora essa segunda parte, que fala o seguinte, que é o seguinte: usa switch para determinar qual tela desenhar, baseado no valor da variável tela atual, chama a função de desenho correspondente, permite transição entre diferentes tipos de tela do jogo. Essa função aqui, que o sim frame count vezes 0,5, 0,05 no caso, cria um efeito de oscilação suave. Aí o vezes 50 mais 20 ajusta a intensidade do brilho. Resultado: título do quiz de história com efeito de pulsação brilho centralizado horizontalmente, width /2, posicionado a 100 pixels no topo. E a configuração das opções do menu, que
é o array com três opções no menu e a posição define a vertical iniciação das opções, loop das opções. Aí, esse daqui é um loop de desenho das opções que, que a opção que eu selecionei fica em amarelo, o triângulo ao lado da opção selecionada, triângulo se move suavemente usando sim. Cada opção é posicionada 80 pixels abaixo da anterior. O texto centralizado horizontalmente. Os efeitos visuais, como é que fica? Título piscando, triângulo animado, destaque da opção selecionada em amarelo. Funcionamento da seleção. A opção selecionada controla qual opção está ativa. Pode ser alterada pelas setas para cima para baixo, pressionando Enter, executar a ação da opção selecionada. É, e tem essa. Agora eu vou falar dessa função aqui, da função desenhar quiz, que é a seguinte, que o primeiro a chamada inicial, o desenha HUD, que chama que é para mostrar pontuação e vidas. O título do quiz, que no caso seria esse daqui, que escreve quiz de história em branco, tamanho fonte 40, centralizado horizontalmente, posicionado a 50 pixels do topo. Essa daqui, que no caso é a mostra a pergunta do momento, usa problemas, colchete problemas, ponto pergunta, para acessar a pergunta atual, centralizado na horizontal, posicionado no meio vertical da tela. Resposta do usuário, que é essa daqui, que no caso mostra que o usuário está digitando, posicionado 50 pixels abaixo da pergunta. Atualiza em tempo real conforme o texto digita. E essa daqui é o retângulo de input, que desenha um retângulo cinza claro, serve como área visual para digitação, centralizado horizontalmente, posicionado 100 pixels abaixo do meio da tela. Aí, essa daqui, que é as instruções de digitação, instrução para o jogador, tamanho de fonte menor, posicionado próximo à parte inferior da tela. E esse daqui, que mostra o número de pergunta atual, problema mais o ajusta para mostrar de 1 a 10, e o problema ponto length, total de perguntas 10, posicionado a 90 pixels do topo. E temos alguns elementos dinâmicos, que a pergunta muda conforme o problema atual avança, a resposta do usuário atualiza em tempo real, o contador de perguntas mostra o progresso. E temos aqui o título das instruções, que, que, que escreve instruções em branco, tamanho de fonte 40, centralizado horizontalmente posicionado a 80 pixels do topo. E aqui é a mensagem motivacional, explica o objetivo do quiz, dividida em 3 linhas para melhorar a legibilidade. O tamanho da fonte 24, centralizado horizontalmente, posicionado entre 180 e 260 do topo. E aqui é as regras do jogo, que explica sistema de vidas, detalha a pontuação, tamanho de fonte 20, centralizado horizontalmente,
posicionada a 350 e 380 pixels do topo. E aqui temos uma instrução que mostra como voltar ao menu principal, posicionado próximo à parte inferior da tela. Que aí aqui é o desenho créditos, que escreve créditos em branco, tamanho de fonte 40, centralizado horizontalmente, posicionado a 80 pixels do topo. Aqui a informação do desenvolvedor, que no caso sou eu, mostra quem desenvolveu o jogo, usa o barra N para quebrar a linha, adiciona a imagem do aluno, a imagem posicionada de 160 a 120, tamanho da imagem 100 por 100 pixels, a informação do educador, que no caso é o professor Aquiles, que mostra a informação do professor, usa barra N para quebra de linha, adiciona a imagem do professor, imagem posicionada em 160 260, tamanho da imagem 100 por 100 pixels. Aqui a introdução a como sair da tela, mostra como voltar ao menu principal, posicionando próximo à parte inferior da tela. E essa parte aqui, falando agora, que essa função mostra a interface do jogador na tela, pontuação no canto superior esquerdo, vidas no canto superior direito e texto em branco tamanho 20. E aqui nessa função tá a função Game Over, que aqui define a cor como essa daqui define a cor como vermelha, define a cor vermelha para o texto fim de jogo. Aqui define o tamanho da fonte com 60 pixels. Aqui escreve o fim do jogo no centro da tela. Essa daqui que muda a cor para branco para os textos seguintes. Esse daqui que reduz o tamanho da fonte para 24 pixels. Essa daqui exibe a pontuação final e instrução para voltar ao menu, posicionada abaixo do texto principal, que é esse daqui. É importante que o idef /2 e endshift /2 são usadas para centralizar os textos na tela e os valores mais 50 e mais 100 criam um espaço vertical entre as linhas. No caso, esse e esse. Aí, né, essa função aqui. Essa função mostra a tela de vitória quando o jogador completa todas as perguntas. Essa parte aqui usa verde o 02550 para parabéns em fonte tamanho 60. Essa daqui muda para branco 255 e fonte menor que 24 para mostrar. Aqui foi aqui. Aí aqui que a mensagem mostra que você é um mestre da história, que aqui é a pontuação final e instrução para voltar ao menu, que é essa daqui. E bem, agora chegando na parte, essa parte aqui, essa função gerencia todas as entradas, toda essa função aqui, gerencia todas as entradas do teclado no jogo. No menu, as setas para cima e para baixo navegam entre as opções. Enter seleciona a opção jogar, instrução e créditos. No quiz, números 48 e 57 e Backup para digitar a resposta. Enter para verificar a resposta. Em Game Over /vitória, o Enter volta ao menu.
o ESC volta ao menu de qualquer tela, exceto o menu principal, no caso. Aí, essa função aqui, que no caso, essa função verifica a resposta do usuário. Se correta, adiciona 100 pontos, avança para a próxima pergunta ou tela de vitória. Se incorreto, perde uma vida. Se vidas é igual a zero, vai para Game Over. Ao final, limpa a resposta do usuário, dá a resposta usuário igual a vazio. E essa daqui, essa função, é, afastando aqui para mostrar, essa função aqui zera a pontuação, restaura 3 vidas e volta para a primeira pergunta. Limpa a resposta do usuário. Bem, expliquei agora todo o código. Vou mostrar como é que funciona o jogo. Tá aqui, certo? Como dito, o quiz, a animação dele, o triângulo aparecendo no jogar, clicando no quadradinho, movendo com as setas, mostrando os créditos, desenvolvido por mim, João Felipe Galrão, estudante de engenharia, com o educador Aquiles Bulamic, professor de Lope, dando ESC, voltando, Enter para instruções, teste seus conhecimentos de histórias, responda corretamente as datas dos eventos históricos mais importantes. Você tem 3 vidas para completar o quiz. Cada resposta vale 100 pontos. Dá ESC para voltar, cota para jogar. Se você erra, por exemplo, coloca mesmo, fim de jogo, pontuação final 0, pressiona Enter para voltar, volta. Agora, se você, como já dizemos, colocando aqui todas as respostas corretas, vai gerar, fazendo aqui, colocando as respostas corretamente entre da sua resposta o retângulo onde colocar, que mostra onde deve ser, onde vai aparecer mais ou menos, é, 188, dá para aparecer 176. Ó, aparece uma mensagem de parabéns. Bem, esse foi meu jogo. Fico por aqui. Muito obrigado pela atenção e valeu.